programa especial sobre AIDS, prevenção é a nossa meta, é o objetivo dos médicos convidados que participam conosco nesta tarde ao vivo no Canal 7. Dr. Baldi, o homem adquire a AIDS através da mulher ou somente em contato com os homossexuais? Não, a aquisição da AIDS se dá por contato sexual homo ou heterossexual. Eu assinalei que o contato homossexual envolve um risco maior. Os homossexuais, com muita frequência, eles têm múltiplos parceiros, e parceiros desconhecidos. Há casos citados de um indivíduo ter 50, 100 relações sexuais por dia com parceiros que ele desconhece. Isso, obviamente, em países mais desenvolvidos do que o nosso, né? Mas aqui no Brasil ocorrem casos que deixam a gente preocupado. Realmente, o contato sexual, quer homo ou heterossexual, envolve o risco de transmissão. Eu devo assinalar aqui a questão das prostitutas. Em nosso país, em trabalhos realizados, verificou-se que um número muito pequeno, uma incidência muito pequena de prostitutas estão acometidas pelo vírus da AIDS. Mas em países mais desenvolvidos que o nosso, nos Estados Unidos, na América do Norte, já se verificou que o índice de prostitutas contaminadas é altíssimo, principalmente nas cidades cosmopolitas, como Nova York, em que se definiu que 80%, por volta de 80% das prostitutas estão contaminadas pelo vírus da AIDS. Até um colega de São Paulo disse numa entrevista que é uma loucura um brasileiro chegar em Nova York e procurar uma prostituta. É um risco altíssimo de adquirir a AIDS. Então eu diria, reforçaria aquela afirmação que eu disse, aquela afirmação que eu fiz, né? Deve-se tomar o máximo cuidado possível, qualquer que seja o tipo de contato sexual com pessoa de risco ou com pessoa desconhecida. O doutor Álvaro Jabu fez uma colocação de que 6 casos já passaram pelo Hospital Universitário de Londrina. E pelos cálculos a que você, doutor Baldi, nos colocou no programa ainda hoje, se nós tivermos 6 casos concretos, nós temos então praticamente disseminados em Londrina 600 pessoas, aí passando o AIDS para frente, é isso? Essa é uma estimativa. Existem dados mostrando que para cada doente de AIDS, para cada doente diagnosticado, haveria 100 portadores assintomáticos. Isso é realmente preocupante. Aliás, essa é a questão mais importante do ponto de vista social, do ponto de vista médico-social. Se houve 3 ou 6 casos em Londrina de AIDS, de pessoas que moram em Londrina, nós teríamos exatamente 300 ou 600 pessoas, 300 ou 600 pessoas potencialmente transmissoras, sem que saibam que estejam infectadas. Elas desconhecem que estão infectadas e se mantêm relação sexual com outro indivíduo, corre-se o risco de que haja transmissão. Isso realmente, essa é a questão mais importante da AIDS, porque o doente nós identificamos, orientamos, etc. Mas e os indivíduos infectados que não sabem que estão infectados? Esses indivíduos é que precisam de ser identificados e orientados adequadamente. Uma mulher que esteja grávida, portadora de AIDS, o feto invariavelmente será um aidético? Ah, sim. É muito fácil a passagem do vírus da AIDS pela placenta e o acometimento do feto. A mulher com AIDS, isso já há muitos casos, né, referidos na literatura e mesmo no Brasil, de recém-nascidos, de mães aidéticas que nascem com a infecção e morrem logo, morrem rapidamente. Uma pessoa que faz exame de sangue de 2 em 2 meses, ela quer saber se existe algum risco para ela? Se ela faz exame de sangue de 2 em 2 meses, depende do que acontece no intervalo entre esses 2 meses, né? Fundamentalmente isso. Acho que a resposta é essa. Se ela fizer de 2 em 2 meses o exame, o teste para AIDS, depende do comportamento dela naquele intervalo. Eu tenho uma pergunta de uma telespectadora, se há diferença entre AIDS e sífilis, já que os sintomas são quase que os mesmos, ou se a AIDS seria uma denominação atual da sífilis. Não, são patologias completamente distintas, com agentes etiológicos distintos e com manifestações clínicas completamente distintas. Eu creio que deve estar havendo algum engano do telespectador no sentido de confundir AIDS com sífilis.
não existe a menor possibilidade de engano, nem clínico, nem laboratorial e, infelizmente, nem em relação ao resultado final da patologia, já que a sífilis é uma patologia perfeitamente tratável, facilmente tratável, com 2 a 4 injeções no máximo aí, de medicamentos, completamente erradicável, enquanto que para a AIDS, infelizmente, nós não temos ainda um tratamento eficaz e, na grande maioria das situações, resulta em óbito do infeliz portador. Como matar o vírus da AIDS? Nós já insistimos, eu acho que seria importante voltar a repisar isso no sentido do benefício da informação para a comunidade que possa vir a atuar. Nós temos basicamente 3 modalidades distintas para se erradicar o vírus da AIDS, não só da AIDS, mas outros vírus também. Nós temos basicamente o uso do hipoclorito de sódio diluído em 5 partes, quer dizer, água sanitária, que boa, cândida, né? Essa seria uma delas. A segunda possibilidade seria deixar o material imerso em álcool a 25%, também durante 30 minutos, é o suficiente. E a terceira possibilidade, quando o material permite essa possibilidade, fazer com que o material seja aquecido durante 30 minutos numa temperatura de 56 graus centígrados ou mais. Isso é o suficiente para erradicarmos os vírus da AIDS. Uma pessoa que foi contaminada com o vírus da AIDS, quanto tempo leva para manifestar, para detectar a AIDS? Mesmo que ela não tenha os sintomas, ela pode transmitir? Ela pode passar sua vida toda sem saber que é portadora do AIDS? Sim, não há dúvida. O indivíduo que se infecta, ele pode apresentar manifestações na fase aguda. Isso é incomum. Geralmente a infecção na fase aguda ela passa despercebida. E o indivíduo então entra numa fase latente da infecção e vai desenvolver a doença ou não, né, no fim de alguns meses ou de alguns anos. Sabe-se, por exemplo, que no fim de 5 anos, depois de que se detecta o anticorpo no sangue do indivíduo, depois de 5 anos, por volta de 30% desses indivíduos desenvolveram a doença. Quer dizer, de portadores assintomáticos, simplesmente infectados, eles passam a ser doentes. Não sabemos ainda se todos os infectados vão desenvolver a doença com o passar do tempo. Admite-se que sim, que 15 anos depois, e nós não temos ainda tempo suficiente para analisar isso em todos os infectados, por volta de 15 anos depois de detectada a infecção, de o exame ser positivo no sangue, todos os indivíduos infectados desenvolveriam a doença. Essa, entretanto, é apenas uma hipótese. Nós temos aqui uma pessoa que tem AIDS, em toda a relação que ela mantiver, ela poderá transmitir a AIDS? Ou se também haverá a possibilidade de não transmitir? Bom, existe a possibilidade de não transmissão. Aliás, no contato sexual normal, no contato heterossexual normal, nem sempre ocorre a transmissão. Inclusive, na vagina, existem substâncias que inativam o vírus da AIDS. Então, não é em toda a relação sexual, parece até que é num número relativamente pequeno de indivíduos que têm relação sexual normal, peniana, vaginal, de desenvolver a infecção. O risco é muito maior quando existem traumatismos nas relações heterossexuais. Quanto tempo de vida tem um portador de AIDS e o portador deverá ficar internado até o final dos seus dias? Bom, esse é um problema, né, para o qual ainda não existem soluções e nem propostas, né? Aliás, esse é um problema enorme na medida em que nós instituirmos a realização rotineira dos testes para o diagnóstico dos portadores, nós vamos criar aí uma população que precisará de orientação e precisará de ser assistida. Em suma, precisará haver recursos médicos, recursos nos hospitais, recursos nos ambulatórios para orientar essas pessoas. Nós não sabemos o que vamos fazer com essa grande população de indivíduos infectados. Se existe alguma forma de se saber
logo após o contato sexual, saber se a pessoa contraiu a doença? Há essa possibilidade? Imediatamente? Não. É preciso esperar algum tempo, né? Porque o teste para o diagnóstico de AIDS, ele torna-se positivo algumas semanas depois da infecção. Então, seriam necessárias por volta de 4 semanas depois da infecção ter ocorrido para aparecerem os anticorpos específicos e o diagnóstico laboratorial poder ser realizado. Em Londrina, existe algum laboratório que faz este teste? Podia responder, existem vários laboratórios realizando o teste aqui em Londrina. A dificuldade maior não é na realização em si do teste, seria na extensão dos benefícios para uma faixa maior da população, que não necessariamente aquela população que tenha recursos financeiros para despender no pagamento do teste. Então a nossa luta, a nossa ênfase é no sentido de estender à população de uma maneira geral os benefícios desse teste, e nós temos uma ideia de como é que anda a saúde, entre aspas, da nossa população no aspecto AIDS. Atualmente, com os custos do teste em torno de 1.400, 1.500, se não me falha a memória, existe uma limitação muito grande do número de pessoas que podem realizar esse exame. Depois do intervalo, o Dr. Baldi responde para a gente vantagem e desvantagens da AIDS. Sob um patrocínio do Hospital Evangélico e Casa dos Hospitais, voltamos depois do intervalo. Doutor Álvaro Jabbour, diretor clínico do HU, doutor José Luiz Baldi, imunologista e médico também do Serviço de Doenças Transmissíveis do Hospital Universitário, doutor Jabbour, médico do Serviço de Doenças Transmissíveis do Hospital Evangélico de Londrina, estão participando conosco e respondem as perguntas feitas por nossos telespectadores e telespectadoras. Doutor Baldi, eu tenho uma pergunta que deixei feita para você antes do intervalo. Vantagens e desvantagens da AIDS. Bom, dizem, né, que todo prejuízo traz consigo alguma vantagem. Então, em relação à AIDS, não é diferente. A AIDS e as suas consequências, as suas decorrências, têm trazido alguns benefícios, vamos dizer assim, indiretos para a sociedade. Benefícios ou científicos, né, ou sob o ponto de vista da moral burguesa, vamos dizer assim. Isto é, tem estimulado a fidelidade conjugal. Isso talvez seja um benefício, né? Segundo, tem possibilitado a redução indireta da incidência de outras doenças venéreas. Com o uso do preservativo, e realmente está havendo um aumento acentuadíssimo do uso de preservativos, tem se reduzido acentuadamente a incidência de outras doenças venéreas que no passado não conseguíamos, a saúde pública não conseguia reduzir a frequência de maneira nenhuma. Indiretamente agora, com o uso de preservativos, tem diminuído a incidência de sífilis, de gonorreia e de outras doenças venéreas. Esse é um benefício indireto. Outro é o de gravidezes indesejadas. Então, o uso do preservativo tem evitado a ocorrência de gravidez que a pessoa não deseja, ocasional. E, por consequência, os abortamentos clandestinos também têm se reduzido. Então, com a AIDS, eu poderia dizer, com a AIDS, muita gente vai ser empregada e muita gente vai perder o emprego, porque realmente há decorrências, há consequências. Essas são aquelas que chamam mais atenção. Uma das consequências importantes do ponto de vista científico é o maior critério para o uso de transfusão de sangue. As transfusões de sangue até recentemente eram usadas de forma indiscriminada, para deixar a criança mais coradinha, etc. Hoje, qualquer transfusão de sangue exige uma discussão com a família. Esses são alguns dos benefícios, vamos dizer assim, indiretos da AIDS. Doutor Baldi, nós temos um telefonema de um telespectador. Sendo ele uma pessoa que corre o risco de estar com AIDS, se contaminado e sem o apoio da família, a quem ele deve recorrer? Bom, existem brasileiros que não comem, né? A quem eles recorrem? Esse é um problema muito mais sério, né? O problema da desnutrição, da falta de comida. E para quem essas pessoas vão recorrer, né? Para o bispo, né? Eles falam, procura o bispo.
Então, as pessoas com AIDS, elas vão ter que procurar o serviço de saúde. O hospital universitário está com as portas abertas, né? Para atender os indivíduos que têm suspeita de serem doentes. Nós temos nossos ambulatórios, qualquer pessoa pode ir lá marcar consulta e nós atendemos e orientamos e, se for necessário, realizamos até o teste específico para o diagnóstico de AIDS. O indivíduo, doutor Jabbour, o indivíduo portador de AIDS, ele é um impotente, sexualmente falando? Não existe relação alguma entre a doença, síndrome da imunodeficiência adquirida com potência sexual da pessoa. São coisas completamente distintas, não devem ser confundidas e... Nada a ver. Nada a ver. Os insetos pernilongo, borrachudo, poderão ser contaminadores da AIDS, doutor Jabbour? Não existe evidência nenhuma nesse sentido, não existe nenhum caso descrito no mundo nesse sentido. Nós sabemos de experiências sendo feitas com insetos para se determinar se existe transmissibilidade ou não, mas as probabilidades dos próprios pesquisadores envolvidos estão bastante céticos em relação a haver essa possibilidade de transmissão. Caso clínico descrito por essa via de transmissão não existe nenhum no mundo todo. Por que não foi ainda instituído o teste obrigatório para a AIDS, para detectar AIDS nos bancos de sangue? Bom, isso já foi respondido. Nos países economicamente desenvolvidos, esse teste é realizado rotineiramente. No Brasil é que o teste para AIDS não é realizado em todos os bancos de sangue. Em alguns, em São Paulo, em capitais, alguns bancos de sangue realizam esse teste, mas na grande maioria não. Não pelas razões já referidas. O alto custo dos testes e a impossibilidade de generalizar a utilização desses testes em todo o país. A AIDS é uma doença que mata. Mata. Até agora, sabe-se que em curto prazo, por volta de 2 anos depois de feito o diagnóstico, 50% dos indivíduos com AIDS morrem. É uma doença considerada invariavelmente fatal. E estatisticamente falando, a nível de Brasil, doutor Baldi, o índice está no homem ou na mulher, o índice maior de aidéticos? No sexo masculino. Quase, por volta de 90% dos casos de AIDS ocorrem no sexo masculino. Isso no mundo todo e no Brasil também. Então a mulher é poupada, pelo menos por enquanto, em relação à AIDS. Eu citei o caso das prostitutas norte-americanas. Nós não sabemos se num futuro breve as prostitutas brasileiras também se infectarão e passarão a ser transmissoras importantes da AIDS. Aliás, é preciso ressaltar também que nós temos que considerar que a AIDS não é uma doença só de homossexual. Todos os indivíduos correm risco de adquirir AIDS, desde que se exponham ao risco de adquiri-la. Não sei se ficou claro isso, né? Não é obrigatoriamente só o contato homossexual. Isso tem que se tornar bastante claro. Mas a transfusão de sangue, o contato homossexual com pessoas desconhecidas ou suspeitas, etc. Nós realmente, televisão, nós sofremos o problema do tempo, né? Nós temos muitas perguntas, nós queremos pedir as desculpas ao nosso público telespectador, mas eu acho que em linhas gerais, tudo aquilo que vocês queriam saber foi respondido adequadamente pelos nossos convidados, doutor Álvaro Jabbour, doutor José Luiz Baldi, que estão conosco. E nós gostaríamos, inclusive, de continuar, mas o nosso tempo já se esgotou e prometeríamos que numa próxima oportunidade, deixaríamos, inclusive, o convite feito a vocês para que a gente voltasse, inclusive, e falasse especificamente, diretamente ao público, sobre as dúvidas e os questionamentos de cada um. Pode ser, doutor Álvaro? Perfeitamente, à disposição. Doutor Baldi. Com o maior prazer voltaremos aqui para conversar sobre esse assunto ou outro assunto que seja da nossa competência. Foi muito bom poder contar com a participação de 2 profissionais, como o doutor Álvaro Jabbour, imunologista, diretor clínico do Hospital Universitário de Londrina e médico do Serviço de Doenças Transmissíveis do Hospital Evangélico de Londrina. Também muito bom poder estar com o doutor José Luiz Baldi, imunologista, médico também do Serviço de Doenças Transmissíveis do Hospital Universitário de Londrina. E muito bom também poder estar com você e poder falar
e poder transmitir a você este nosso serviço de utilidade pública e informação sob um patrocínio do Hospital Evangélico de Londrina e Casa dos Hospitais. A gente agradece por você estar conosco. Voltamos já já depois do intervalo. Boa tarde, mulheres.